Olá, vamos iniciar então a aula número 6, como exemplo número 8 ainda sobre emissividade, né, o conceito foi introduzido na aula anterior. Né? Então, nesse exemplo 8, tem-se uma superfície chamada aqui de superfície A e uma certa temperatura, né? E a sua emissividade espectral, epsilon lambda A, é dada por essa figura, né? E essa nós vamos considerar essa propriedade como invariável com a temperatura. O que tem de especial aqui? Até 3 micrômetros ela tem uma emissividade de 0,8 e a partir de 3 micrômetros tem uma emissividade de 0,4. Então, considerando isso, nós vamos fazer um primeiro cálculo, supondo que a superfície A esteja a 1000 Kelvin. Né? Então, pegando a relação apresentada anteriormente, que entre epsilon e epsilon espectral, né, da superfície A no caso, então o epsilon da superfície A na temperatura seria calculado por 1 sigma t na quarta, 1 sobre sigma t na quarta, integral de 0 a infinito, epsilon lambda A é a emitância do corpo negro, né, de lambda. Então, o que tem de especial aqui, olhando para essa figura, é que se pode dividir essa integração em duas faixas, uma de 0 até 3, onde a emissividade vale 0,8, e a segunda de 3 até infinito, onde a emissividade vale 0,4. Dessa forma, no primeiro trecho, nós podemos tirar, né, fora da integral esse valor da emissividade, nessa faixa de 0,8 valor, né, ficando então integrado de 0 a 3, E lambda B de lambda sigma t na quarta, e a segunda parte, 0,4, né, o trecho em diante, de 3 até infinito, em que temos a emitância do corpo negro de lambda sigma t na quarta. Essas integrais, né, a primeira nada mais é do que a fração de emissão de 0 a 3, e a segunda a fração de emissão de 3 até infinito. Então, nós vamos fazer uso dessa fração de emissão, como se vê aqui nesse slide. Então, f de 0 a 3, ele é calculado pelo comprimento de onda vezes a temperatura, né? Então, o quanto de energia tem do corpo negro de 0 até 3 na temperatura de 1000. Então, isso dá 3.000 micrômetro Kelvin. Na tabela 12.1 do Encropera, ou de outros, né, tem essa tabela disponível em vários livros, isso dá 0,2732. Então, a emissividade, né, da superfície A 1000 Kelvin seria calculada como, repetindo aqui a fórmula, né, 0,8 vezes aquele valor, 0,2732, mais 0,4 vezes o menos, é o complemento, né, o menos 0,2732, que dá o valor de 0,51. Então, a emissividade para 1000 seria 0,51. Né? Para comparar com este exemplo, né, do item A, tomamos o item B, duplicando, dobrando a temperatura, né, e considerando que o epsilon lambda A não varia. Logicamente, na prática, uma temperatura de 2000 Kelvin é bastante elevada, mas o número aqui foi escolhido por facilitar os cálculos, né, e facilitar a comparação. Né? E, claro, uma temperatura elevada assim, a superfície oxida e tem que ser uma superfície especial. Mas vamos simplesmente fazer o cálculo aqui, só para demonstrar o que se altera com a mudança de temperatura. Né? Então, nós buscamos a mesma fórmula, vale a mesma fórmula até esse ponto, né? Não precisa desenvolver novamente. O que vai mudar é o F de 0 a 3, fração de 0 a 3. Que agora, em vez de entrar 1000, entra o valor de 2000 Kelvin. Então, dá 3 vezes 2, 6.000 micrômetro Kelvin. Então, na tabela dá 0,7378, o que resulta numa emissividade de 0,70. Antes era 0,51, agora é 0,70. O que se alterou nesse caso é que, nesse caso aqui, né, no primeiro caso de 1000, temperatura de 1000 Kelvin, quem tinha mais peso era o 0,4, era a parte à direita, né,
lambda máximo, já vamos adiantar aqui na figura, lambda máximo é 1.000, é 2,9. Então, quem tem mais peso é a parte da direita do diagrama, do gráfico, da distribuição de Planck, né? E a parte esquerda tem menos peso. Nós vimos lá que abaixo de 12,9 micrômetros nós temos 25%, abaixo e acima temos 75%. Então, praticamente é isso que se vê aqui. Isso é uma média ponderada, em que o valor de 0,4 tem 27%, tem 73% de peso, e o valor 0,8 tem 27% de peso, né? Então, praticamente, não é bem um quarto, 3/4 e 1/4, mas é quase isso. Então, o valor dá 0,51. Se fosse 3/4 e 1/4, daria 0,50, logicamente. Então, puxou para o lado à direita, né, do infravermelho aqui acima de 3, né? Então, por isso que deu 0,51. Quando elevamos a temperatura, né, esse gráfico aqui foi feito para 1.000, esse aqui para 2.000. Quando elevamos a temperatura, a curva a distribuição de Planck se desloca para a esquerda e o lambda máximo passa a ser de 1,45. Tá? Então, a emitância, né, da superfície A, que antes era essa aqui, né, que segue a de corpo negro até o valor 2,9 com 0,8 de diferença, depois o valor de 0,4 de diferença aqui de percentual, né, na altura. Agora continua 0,8, mas passa o lambda máximo, vai além, seguindo o 0,8 de altura, e depois baixa para o 0,4 de altura, né? Então, o que acontece? Nesse caso, o valor abaixo de 3, né, que é o 0,8, passa a ter mais peso, né, porque o valor deu 0,73, quase 0,74, ou quase 3/4, melhor dizendo, né? E o valor acima fica com o restante, que é 0,26 por aí, né? Então, a média ponderada, nesse caso, né, não foi escrito aqui, não precisa escrever em detalhe como está aqui, mas a média ponderada dá 0,7. Então, por que mudou de 0,5 para 0,7? Porque muda a emissão de corpo negro quando se aumenta a temperatura da superfície, né? Então, o objetivo do exemplo aqui é mostrar que, embora a emissividade espectral, a sua distribuição não se altere, o cálculo da emissividade vai depender da temperatura, logicamente, né? Isso se viu, né, quando o material tem uma certa emissividade espectral, depois a emissividade total com a temperatura se altera. Se altera por isso, né? Por causa da distribuição de Planck que se altera. Então, esse é o exemplo para mostrar como a emissividade pode variar, né? E encerramos aqui a parte da emissividade, voltaremos a ela mais tarde, né? E vamos abordar agora outro ponto de vista, o que acontece com a radiação incidente sobre uma superfície ou um corpo, ou, né, parte da superfície desse corpo, né? Então, vamos falar de absorção, reflexão e transmissão. Tá? Isso em uma superfície, né, uma placa, por exemplo, uma placa de vidro, de acrílico, ou material, né, superfície da água, qualquer coisa que seja transparente, né, ou semi-transparente. Nós temos aqui um feixe incidente, chamamos esse valor de irradiância, né? Pode ser considerado aqui um fluxo, pode ser espectral total, né? Depende da análise. Com isso vai haver reflexão, né? Transmissão, se passa do outro lado, e absorção, que é o que ele paga para atravessar esse material, né? O quanto sai, o quanto reflete, o quanto absorve, o quanto transmite, depende do material e também depende do comprimento de onda. Tá? A análise é bastante simples. Vamos considerar que o fluxo incidente seja watt em watt por metro quadrado micrômetro espectral, aqui no caso da análise. Então, ele tem 3 destinos, tem 3 divisões. Ele pode ser absorvido, pode ser refletido e pode ser transmitido. Aqui, mantendo
a ordem alfabética, ART, né? Absorvido, transmitido, refletido, transmitido. Se nós podemos passar esse G lambda aí para a direita e vai dividir cada termo, né? Então, G lambda A, G lambda I nós chamamos de absortividade espectral, né? O G lambda R, G lambda I, refletividade espectral, e o G lambda T, G lambda I, transmissividade espectral, né? Lembre das iniciais aqui, é fácil de guardar, né? E são os valores espectrais. Podemos repetir a análise para o fluxo total, a irradiância e a refletância, assim por diante, né? Então, teríamos aqui 1 é igual a absortividade mais refletividade mais transmissividade, né? Então, as propriedades que aparecem aqui são essas, espectrais ou totais, né? Como está aqui, né? Então, é bem simples, né? E considera-se, né? Vale ressaltar que a referência aqui não é mais o corpo negro, mas sim a radiação incidente. Sempre a radiação incidente dividindo, né, para definir ou para achar essa propriedade, né? Como caso particular, nós podemos citar o material opaco, em que não passa nada, por outro lado, né? Isso depende da sua espessura, depende da sua composição, depende do comprimento de onda também, né? Então, tal igual a tal lambda igual a zero, alfa mais rho igual a 1, alfa lambda mais rho lambda igual a 1, né? Outro particular seria um material por definição, né, a nossa definição de padrão da radiação, seria o corpo negro, a superfície negra, em que tal igual a tal lambda, igual a rho lambda, todos são nulos. Então, alfa é 100%, alfa lambda é 100%, né, por definição. Claro que a abordagem mais completa dessa interação entre feixe incidente e o sólido seria um pouco mais detalhada, né? Isso você pode buscar lá no Siegel-Hauer, capítulo 18, né? E vai ser abordado mais tarde, né? Quando estudarmos a interação com a teoria eletromagnética, né? E praticamente isso é o que ocorre aqui, né? Considera que nós temos também publicações sobre isso, né? Várias. Você pode acessar lá na página que está sendo dada no final de cada vídeo deste, né? Então, a reflexão, né? O primeiro contato aqui teria a refletividade Rho, o que passa para o interior, né? O que é transmitido para o interior aqui, sempre há uma certa confusão, né? É preciso prestar atenção, mas aqui é uma interface, o que passa é transmitido na interface, né? O que passa para o interior, o menos Rho, ele é transmitido, passa aqui, né? Vai pagar um certo pedágio, entre aspas, para chegar até a outra interface. Então, o valor que era inicial era esse, o valor final é esse, né? Então, existe multiplicado por um tal, né? Menor que 1, logicamente. E o que é absorvido é o que ficou pelo caminho, que é isso aqui, 1 menos tal, né? Aqui, novamente, a outra interface se comporta semelhante àquela interface lá de cima, veremos depois. Então, aqui, multiplicamos esse valor por Rho, reflete, e o que passa, que é transmitido, então, é esse valor que chega aqui, vezes o menos Rho, aqui novamente, Rho é o que passa, né? E aqui o que reflete, o que passa é 1 menos Rho vezes 1 menos Rho. Então, 1 menos Rho ao quadrado vezes tal. Tal é o que chegou, esse valor que tinha chegado ali. E assim por diante. Isso vai e volta até a extinção, né? Até o final, né? Isso vai dar uma série infinita, né? Cuja soma a gente pode facilmente obter, né? Tomando-se tudo que é refletido, então se define a refletância R. Tá? Tomando-se tudo que é absorvido, chamamos isso de absortância A, transmitância T. Tem que prestar atenção porque os termos variam conforme o livro, conforme o texto, né? Às vezes chamam isso aqui de refletividade, outros chamam de refletância, né? Vamos chamar de refletividade como sendo uma propriedade superficial. Isso aqui, refletância, por ser uma propriedade, o resultado de interação com um sólido, né?
E isso só para deixar mais claro o que ocorre, né? Nós vamos entrar em detalhes nisso aqui mais tarde também, tá? Então, ah, essas propriedades definidas, elas, como a emissividade, elas têm uma série de características, né? Pode ser definida uma série de adjetivos, digamos, pode ser mais específicas ou menos específicas. Vamos falar aqui de absortividade, simplesmente, nós vamos precisar dela mais tarde. Não vamos falar de refletividade nem transmissividade. A refletividade é um pouco mais complicado que a absortividade, porque nós temos ela, uma refletividade pode ser especular, pode ser ah, direcional hemisférica, né? Hemisférica direcional e assim por diante. Então, quem precisar tem que buscar o livro do Siegel-Howell e definir melhor esses valores, né? Depende do que está fazendo, do que está medindo, então ele precisa de mais informação. Mas nós, como necessitamos da absortividade, vamos seguir o mesmo caminho que usamos para a emissividade. Então começamos com a absortividade espectral direcional, que é o A lambda θ, né, que depende de lambda, θ e φ, e é obtido pela intensidade. É a intensidade absorvida pela intensidade incidente aqui, né? Então, esse valor direcional sempre se trabalha com intensidade. Não usamos aqui o corpo negro, mas a parte incidente, a intensidade que está chegando à superfície. Tá? Se nós queremos a espectral hemisférica, né, ou só espectral, né, então nós analisamos agora os fluxos, já integrando no hemisfério inteiro. Então, é o G lambda aí, que é o watt por metro quadrado micrômetro, né, porque é espectral, e pelo absorvido, né? Então, nós precisamos integrar isso, né? Integrar essas intensidades aqui. Né? E sempre no hemisfério. Integral 0 a 2π, integral 0 a π sobre 2, assim por diante. Cosseno de θ, seno de θ, d θ de φ, e embaixo também, né? Intensidade absorvida e intensidade incidente. Né? Uma outra forma de representar isso, mais curta, mas é a mesma integral, as duas, né? É usar o hemisfério aqui, ó, pequeno hemisfério como símbolo, né? Então, cosseno de θ de ômega é seno de θ de θ de φ. Tá? Então, essas duas expressões são idênticas. Né? Podemos ter ainda a absortividade, né, que é total hemisférica, mas chamamos só absortividade, é o fluxo GA sobre GI, watt por metro quadrado. Né? Então, para chegar a esse valor, integramos no espectro. Né? 0 a infinito, G lambda I, alfa lambda, 0 a infinito, G lambda I, D lambda. Tá? Então, essas são as definições, né, da absortividade. Um caso muito particular é quando a radiação chega de um corpo negro, ela vem de um corpo negro particular, por exemplo, supondo aí a radiação solar, um corpo negro assim que 800. Então, G lambda I é uma constante vezes o E lambda B, né? Essa constante, ela vai desaparecer aqui, né? Então, ela se aplica. Então, nós trocamos G lambda I por uma constante E lambda B, né? Se for o solar, então T igual a 5.800. E também na parte inferior do divisor aqui da integral, também constante, e a constante é a mesma. Essa constante nada mais é, se estão lembrados lá da aula inicial, né? Ela depende da geometria, da distância entre as superfícies, do ângulo sólido, né? Ou das áreas, né? Dos cossenos, né? E é totalmente geométrica. Aqui só tem valor geométrico. Mas nesse caso, nós podemos, como nós queremos só calcular a propriedade, nós podemos eliminar essa constante e ficamos então com essa relação entre as integrais. A vantagem disso aqui é que nós podemos usar as frações de emissão, né, f de 0 a lambda, já que se trata da mesma expressão quando nós calculamos a emissividade no exemplo anterior. Então, pessoal, nesse vídeo nós
Introduzimos um exemplo sobre emissividade, depois os conceitos de absortividade, refletividade e transmissividade, e ainda uma definição maior sobre as absortividades. Na próxima aula, vamos falar da relação entre absortividade e emissividade, que é a lei de Kirchhoff. Então, agradeço a atenção e até lá.